vocês sabem, minha mãe faleceu já há 10 dias e acho que talvez eu já esteja mais preparado para tocar no assunto. E creio que, como minha mãe foi professora, ensinou a vida toda, né, orientadora educacional, ela continua nos ensinando ainda. Maria Ângela está organizando as coisas dela, não é? Então vai percebendo o quanto ela ainda continua ensinando. Uma das coisas que eu creio que pode ser bastante interessante para vocês todos, para nós todos, principalmente agora, né? Principalmente agora que o Brasil conseguiu ter uma população de velhos, de pessoas mais velhas que continuam completamente ativas, não é? Ou mesmo que não estejam ativas, enfim, as pessoas estão vivendo mais. No Brasil, principalmente, a conquista de 1940 para agora é de mais de 30 anos. De 1940 para agora, o Brasil, a expectativa de vida aumentou 30 anos. Tanto é que nós, pessoas que estamos vivendo hoje, nós estamos nos deparando com aquilo que nós chamamos os velhos, numa idade que nós nunca vimos antes. Então, o país não está preparado para cuidar dos velhos como velhos de hoje. O país tem ciência, não tem previdência, mas tem ciência, para cuidar dos velhos de ontem. O que era um velho de ontem? Um velho de ontem tinha 60 anos, 70, 80, pelo amor de Deus, né? Nem pensar, né? Hoje, você tem uma cidade como a cidade da minha mãe, tinha 70 mil, 50 mil habitantes, entre 50 mil e 70 mil habitantes, você tem uma quantidade de mais de 100 pessoas vivendo com mais de 100 anos, normalmente, andando, né? Essa é uma estatística por cima, mas é mais ou menos isso. Então, começa a aparecer os serviços de home care, começa a haver uma pressão para que a gente tenha uma legislação que o SUS possa cumprir para essas pessoas. Começa a haver uma conscientização da ciência sobre o que a ciência tem que investigar. Então, a minha mãe, por exemplo, que morreu com 97, ela funcionou durante toda a vida normalmente. O que eu quero dizer com isso? É que alguns cuidados, né, que a gente tomou durante a vida ajudou muito. Uma delas é que aqui em Bitinga, né, na cidade onde ela viveu e trabalhou, existia um médico chamado Dr. Tonini, e o Dr. Tonini falava para minha mãe a seguinte coisa: o que vai fazer com que a senhora tenha uma longevidade não é só os fatores genéticos, né? Minha mãe teve avó que morreu com mais de 105 para 107, coisa assim. E teve dos dois lados da família, né? Ela teve tios também, não só maternos ou paternos, que foram longe, e a boa parte deles morreram assim, de fechar a casa e deitar e morrer após os 100 anos, simplesmente porque desligou, né? Também foi assim que minha mãe morreu tranquilamente, né, consciente, conversando comigo, e não teve dores. Mas o que foi que fez com que... Quais foram as medidas? O Dr. Tonini dizia: o que vai fazer com que a senhora tenha longevidade é aquela escada
lá na casa da senhora, né? Todo mundo se espantou. O Tortolini tá louco. Escada é um perigo. Quanto mais a pessoa fica velha aí que, né? Mas o que ele queria dizer é o seguinte: a senhora sobe 5, 6 vezes aquela escada por dia, no mínimo, né? A escada interna, né? E é isso que faz com que a senhora que não pratica exercícios pratique. E isso era fundamental, isso foi fundamental. Tanto é que eu nunca trouxe minha mãe para baixo da casa. Até o final. Até ela, nos últimos dias, com a cuidadora, ela subia e descia, dormia no quarto dela, descia. A escada foi fundamental, gente. Foi a maior fisioterapia que ela teve durante toda a vida dela. Então, às vezes não são programas, né? Ah, eu vou fazer academia, ah, eu vou pular de ponta cabeça. Não, às vezes são programas da vida cotidiana. Às vezes o trânsito na sua vida cotidiana coloca todo o seu aparelho locomotor em funcionamento. Então, isso ajuda muito, né? As pessoas às vezes constroem situações arquitetônicas que não colaboram, né? Não colaboram para que as pessoas tenham que andar. Eu, por exemplo, jardim, reconstruímos, né? Mariângela e eu reconstruímos o jardim, plantamos, pintamos. Vocês assistiram, né? A história das árvores. As árvores já estão enormes, né? E isso obrigava a minha mãe a sair de casa e ir para o jardim para ficar com os passarinhos. Mas eu não eliminava os obstáculos. Não eliminava os obstáculos. Tem escada, tem buraco, e ela que vá com o cuidador, e o cuidador que cuide, que segure. Né? Mas eliminar os obstáculos não vai. E isso ajudou demais. Agora, uma outra coisa que ajudou, gente, e a gente só vem percebendo agora, é de fato, isso está numa polêmica aí, que agora, hoje, por exemplo, tem 5 artigos no jornal sobre isso. Inclusive uma pesquisa que eu achava que era muito nova, fui falar com a Mariângela, ela fez uma maior gozação, porque é um negócio que já velho, né? Que das freiras, estudaram freiras que se deixaram estudar desde os anos 60 até... Os anos 60 elas já eram velhas, então foi feito um estudo com elas, um estudo muito minucioso sobre quais eram os hábitos das freiras que faziam com que dava demência, dava Alzheimer, e aquelas que não davam. Foi um estudo criterioso. Eu fui achando que estava com novidade para cima do médico, a Mariângela falou assim: ah, Paulo, já cortaram o cérebro dessas freiras, já, né, as freiras estão, né? E você vem com essa história, né? Quer dizer, eu fui com a história estava mais velha que as freiras. A Mariângela me desautorizou, voltei com o rabo entre as pernas, né? Mas existem outros artigos. E não é fácil para os pesquisadores dizer se realmente a atividade intelectual ajuda o sujeito não ganhar uma demência precoce, não ganhar um Alzheimer. Agora, que é difícil mas que não há estudos que indicam que as pessoas que se mantiveram com atividade intelectual na probabilidade, né, no conjunto de probabilidades, não caíram nisso, a probabilidade indica que tem a ver, sim. Que tem a ver. A minha mãe, agora a gente está descobrindo, a Mariana está descobrindo, ela tinha uns macetes. Eu acho que talvez isso ajude muito. É a construção de macetes. Isso daí talvez tenha um segredinho, sabe? O que é um macete? O macete é um caminho curto, é um caminho que você decora, é um caminho que você já não sabe mais por que você faz, mas você faz, né? Em matemática, em ciências, tem um monte de macete. Você vai fazer cursinho para vestibular, você aprende a dedução daquelas fórmulas, mas depois que você tem a fórmula, ela vira um macete, porque você vai aplicando e não sabe mais por que você... né? De onde surgiu aquilo. O fato é que, né, você utiliza
daqueles macetes. O computador, na verdade, ele é um conjunto de macetes. O computador não faz deduções nem induções. Ele faz macetes, ele prolifera macetes de tal ordem, né, que parece que ele está fazendo raciocínios, né? Bom, o que eu queria dizer nesse sentido é que a gente percebe que a casa da minha mãe, a minha mãe foi enchendo a casa de macetes. Então, meu pai construiu os macetes e ela foi seguindo. São locais de você colocar a chave, locais de você botar aquela roupa, tais e tais lugares da geladeira preservados para isso, tais lugares preservados para remédio, e macetes intelectuais. Né? Macetes intelectuais ela tinha aos borbotões. Em outras palavras, ela está conversando. Se ela percebe que a memória falha, ela utiliza na conversa alguns subterfúgios. Muda de assunto, chama atenção para uma coisa que ela sabe, recupera uma coisa que ela sabe a respeito da pessoa que ela está conversando. E com isso ela dava uma certa impressão de que ela não estava, de maneira nenhuma, tendo qualquer disfunção intelectual. Mas é claro que estava, e todo mundo está. Ninguém tem a mesma memória, a mesma capacidade intelectual durante toda a vida. Mas os macetes ajudavam ela a fazer a continuidade da atividade social. E fazendo a continuidade da atividade social, ela não era empurrada para fora da sociedade. E não sendo empurrada para fora da sociedade, ela não caía em depressão e não entrava, né, nos processos de estagnação da vida que levam, então, à deterioração mental acelerada. Então, na verdade, era truques para ela continuar indo em aniversário, indo em festa, conversando com as pessoas, dando sugestões. Minha mãe dirigiu até os 90 anos, né? E podendo, né? Ela tinha tanto macete que ela tinha carta até os 90 anos, coisa dificílima, porque, na verdade, ela também tinha macete para se apresentar como motorista, né? Então, é uma série de caminhos curtos e de hábitos que você grava para poder agir. São hábitos de ação. Os pragmatistas, os filósofos pragmatistas, desde o Peirce, diziam que crença, você acreditar numa coisa, a crença, ela não é um aparato ideário, não é um conjunto de ideias. Uma crença é um hábito de ação. Eu acredito que é um hábito de ação. Eu acreditar em tal coisa é uma forma de eu fazer tal coisa de uma determinada maneira. Pequenas coisas. Essas são as nossas crenças. Isso é muito interessante no caso do Pascal, né? O filósofo Pascal falava assim: como é que você tem fé? Fala, não, qualquer pessoa que vier a mim, eu faço ela ter fé. De que maneira? Eu mando ela ajoelhar. Depois que ela ajoelha, ela reza. Depois que ela fizer isso várias vezes, ela vai ter fé. Ou seja, o aparato intelectual, o conjunto de ideias, ele está associado a atos mecânicos, ele está associado a hábitos, ele está associado a ações que resultam em alguma coisa. É hábito de ação. Minha mãe tinha uma série de crenças. Eu acredito que, se você perguntasse para ela, ela não ia saber fazer uma explicação do porquê que ela acreditava. Mas eu acredito que significava: eu vou fazer isto que eu acredito, isto é um hábito de ação que faz com que eu funcione. E funcionava. E funcionava, porque os hábitos de ação que ela tinha eram todos para que a vida funcionasse. Então, esta
habilidade. A gente chegava para ela e falava, nossa, dona Lígia, a senhora faz cálculos, né? A senhora calcula o dinheiro, a senhora sabe trocar o dólar por outra moeda com uma rapidez, a senhora faz isso, a senhora faz aquilo. Não fazia nada. Não fazia nada. O que ela tinha é que algumas coisas ela havia, né, trazido para o âmbito do hábito de ação. Ela havia trazido para o macete, muitas vezes, para o caminho curto que estava incorporado. Essa habilidade de conversar era fantástica. Ela ia numa festa, se ela via que ela não se lembrava de uma situação, de uma pessoa, de uma comida, de algo que ela combinou, do pagamento que ela ia fazer, ela sempre tinha uma história, uma saída, uma pergunta. E eu só consegui perceber que era um macete quando esse rol de macetes diminuiu a ponto de eu poder pegar, né? Falar, bom, ela tá com 5, 6 macetes agora. Agora ela tá com 7, 2, 3, até diminuir muito, né? Então aí você percebe que era macete. Aí você começa a perceber, fala, não, puxa vida, já faz uns 10 anos que ela usa essa saída para continuar uma conversa. Já faz uns 10 anos que ela, entendeu? O macete ajudava muito. Mas o que é isso? É a pessoa se preparando para certas dificuldades. É a pessoa sabendo que, né, ela vai perder em raciocínio e memória, mas ela pode ganhar em habilidade de conversa se ela tiver bons macetes. Se ela tiver macetes ruins, ela fica uma chata que fica repetitiva. Então ela tinha vários macetes. Agora, como é que você faz isso? Exercendo, né? Quer dizer, não saindo da atividade social. Então é uma coisa interessante porque você tem os macetes para não sair da atividade social e não saindo da atividade social, você consegue manter os macetes. Em outras palavras, você consegue ter uma continuidade de vida ativa muito grande, né? Principalmente é essencial, né, a não queda na depressão. Porque tem gente que fala assim, né, o que eu vou conversar com a minha avó ou a minha bisavó? Tem um assunto para conversar com ela? Tem sim. Vá lá, converse, puxa assunto. Você vai descobrir que ela vai te contar coisas que você vai aprender e ela mesma vai começar a criar mecanismos para poder conversar com você sem dar sinais de que ela ou não lembrou ou trocou um nome. Ela vai começar a fazer isso. Nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de reduzir as nossas atividades motoras e mentais e continuar participando da vida social com esta redução sem que as pessoas saibam que a gente foi reduzido. É mais ou menos aquilo que eu faço para jogar basquete há quase 70 anos. Jogo com as pessoas de 20, 30, né? Jogo até com um cara que é profissional, que foi profissional como eu fui. Por quê? Porque eu tenho alguns macetes. Eu não faço certas coisas e faço outras. Eu fui vendo o que é que o corpo podia fazer. Então eu sempre faço a brincadeira com as pessoas dizendo a seguinte coisa, né? O que me habilitou para jogar basquete com quase 70 foi ter treinado à noite, né? Tinha treino à noite, eu treinava de dia com a minha categoria, depois à noite eu treinava com o feminino. E o feminino fazia um basquete onde o corpo não permite certas coisas, pelo menos na minha época, né? A bandeja era mais... E o que eu fiz? Eu me adaptei àquele feminino, ou seja, onde o corpo não permite certas coisas. E isso fez com que eu continuasse jogando. Então, às vezes, eu dou bandeja igualzinho, as meninas dá o mesmo resultado. Só que com menos esforço físico.
Exatamente esse é o macete, né? Você faz isso intelectualmente também. Também intelectualmente você faz. Minha mãe tornou-se habilidosíssima nisso. Por quê? Porque quando ela percebeu, aos 85, que chegaria à velhice, e ela percebeu que ela ia chegar aos 100, porque ela tinha uma energia insuportável, né? Irritante até, né? E uma aparência também irritante, porque minha mãe morreu com menos ruga do que eu. Eu tenho quase 70, tinha 90, né? Então, ela percebeu. E também por conta da longevidade da família. Então ela começou a se preparar. Ela começou a se preparar para viver mais. E aí ela foi adquirindo estes hábitos e, fundamentalmente, né, não se deixar convencer por ninguém de que ela deveria sair da vida social ou de que ela deveria adotar uma postura de mais velha, de velhinha, para ficar encalocrada. Nada disso, nada disso. Agora, a Mariângela está empacotando os livros dela, né, para levar para a biblioteca da cidade. Então, sabe, é uma biblioteca, cara, que ela foi acumulando de pequenos romances. Ela foi acumulando uma biblioteca de pequenos romances, assim, num prazo de 10 últimos anos, né? Que é impressionante. Ela lia um por dia desses pequenos romances, né, populares, que era um hábito também já do meu avô. Minha avó também tinha esse hábito de ler jornal muito, né? E minha mãe foi abandonando, olha que coisa interessante, minha mãe foi abandonando aos poucos, à medida que ela ampliava a leitura, ou reampliava a leitura, ela diminuiu a televisão, sem nada, né? Sem nada. Sem ninguém falar, porque a televisão também foi diminuindo para todo mundo, né? Então ela seguiu esse curso de diminuir a televisão. A televisão ficava lá, ligava. Nos últimos anos, uns 10 anos para cá, nem novela mais ela assistia. Até porque, né, isso foi um bom gosto dela, de não assistir mais novela, porque realmente elas decaíram demais, né? Não que eu não gosto de novela, sou noveleiro pra caramba, mas, né, eu não vou assistir isso que está sendo feito hoje, né? Por mais que eu queira ser imbecil, não dá. Então, esses foram os detalhes que a gente captou, né, dos ensinamentos da minha mãe. Agora, uma outra coisa que fica muito claro também, o que minha mãe fazia muito, era o embate, né? Às vezes a gente pensava que ela era teimosa porque estava ficando velha. E a Mariângela, que não conheceu ela jovem, perguntava para mim, não, ela foi sempre assim ou ela é assim agora? Eu falei, não, minha mãe sempre foi assim, ela quando teima numa coisa, ela vai até o final, né? Ela é pior do que eu para dar murro em ponta de faca. Aí a Mariângela falou assim, não, pera lá, né? Pera lá, né? Ela tá mais teimosa agora. E a gente percebeu que não tinha nada que ver com essa história de que fica, velha rabugento, teimoso, nada disso. É que à medida que ela foi ficando velha, ela percebeu que se ela não se posicionasse de maneira mais firme, os outros passavam em cima dela. Fazia café com leite. Tá velhinha e tal, vamos... Nada, ela percebeu. Então o embate de sogra com nora foi daqueles que ela sempre desejou, né? Sempre desejou. Acho que eu nunca tinha, né? Eu tenho 4 casamentos, mas nunca trouxe para casa uma esposa espanhola. Então, ao trazer uma esposa espanhola, você já imagina só, né? Uma espanhola dentro de casa, né? Jovem, médica, infernizando a minha mãe. É minha mãe só, né? Dando o embate. E o embate era para ela se manter viva, respeitada e ao mesmo tempo ensinar. Porque cada vez que ela dava um embate, a Mariângela reagia e reconstruía todo o processo, às vezes na questão de tomar um remédio, às vezes de explicar uma doença, às vezes de tomar uma atitude em relação à casa. E depois a Mariângela falou assim, olha, caramba, o embate era para ela se manter, mas também para que eu pudesse entender o funcionamento
dos mais velhos, né? E deu aí, né, um calhamaço, né, praticamente um livro de geriatria para Maria Ângela. E ela mesmo falava, né? Minha mãe falava, ah, não, Maria Ângela não vai fazer residência por enquanto. Por quê? Não, porque é eu que estou sendo a residência. Ela vai fazer uma boa escola aqui comigo, né? E aí a gente percebeu uma outra coisa, né? Que essa ideia de ensinar, né, por embate era algo que não era uma ranzinzice, era uma técnica, era uma tática, né? Eu mesmo, uma série de coisas que eu não gostava de fazer, quando minha mãe ficou mais velha, eu tive que fazer, né? Então, né? Ela fazia questão de ver se eu ia assumir tais coisas ou não, né? E era porque filósofo, para se livrar de trabalho, de certos trabalhos burocráticos, não custa, né? Bom, foi uma, né, foi uma coisa que um testemunho, né, que eu quero trazer para vocês, assim, que vale para vocês prestarem atenção e levarem para vocês que vão envelhecer ou que estão envelhecendo, e para aqueles que vão ficar com os mais velhos. Agora, uma coisa é certa, gente. Se preparem. Se preparem. E sejam homens e mulheres para enfrentar isso. Porque é inédito, nós não temos receita ainda. E mesmo os home care da vida estão aprendendo agora. Eu devo muito ao home care de Ibitinga, porque as meninas quiseram aprender, né, com a minha mãe. E com a Maria Ângela, que estava acompanhando o dia a dia. Né? Eu tive a felicidade também, né? Casei com uma médica a hora que a minha mãe estava ficando velha. Também não sou tão bobo assim, né? Eu sei que foi alguma coisa que a gente consegue conversar numa boa, sem ficar triste, porque não ficamos devendo nada um para o outro. Minha mãe foi embora, eu fiquei, Maria Ângela ficou, as coisas dela estão sendo arrumadas do jeito que ela queria, e a gente não tem aquela coisa de mágoa, né? Porque não ficamos devendo nada, né? Fizemos até o final as coisas caminharem de uma maneira harmônica. Muitas vezes, quando as pessoas começam a chorar, né? Chora, tristes, né? Você vai ver, não é por conta da perda, é porque houve uma dívida. Ah, porque eu não fiz isso. Ah, porque eu não fiz aquilo. Ah, porque aquela vez eu briguei. Ah, porque aquilo. Nem a gente não ficou com isso. Né? Nem minha mãe foi embora magoada, ela foi embora tranquila, conversando comigo, e nem nós ficamos. Tudo bem, você pode falar assim, professor, mas o senhor teve chance, né? 97 anos, se não aprendesse também, né? Quem perde as pessoas mais jovens, mas ficamos nessa situação bem harmônica, e se preparem, viu, gente? Se preparem, porque os livros não correspondem ainda, né, ao que a gente tem que aprender. E cada pessoa que for envelhecendo, e cada pessoa que for cuidando do outro, escreva, tome nota, tente aprender o que está acontecendo. Não pegue estereótipos do tipo, velho é assim, velho é assim mesmo. Não, nós não sabemos como é o velho.
Nós não tivemos essa experiência. É uma ou outra pessoa que conviveu com alguém que passou de 80. Os médicos mesmo estão assistindo isso agora. E dependendo do lugar que eles estão, tem muito pouca gente de idade. Mas agora o volume vai crescer. E vai obrigar uma ação de justiça social vinda da esquerda. Porque de outro lugar não viria. Né? Que é a condição do SUS atender o home care. Tem um home care do SUS, público. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Cuidado com essa história de daqui a pouco o home care tá dentro daqueles quadros de Unimedes da vida, tá? Que se tem uma coisa que não é da vida, esse tal de Unimed, esse tal de, né? Se a gente entrar por essa via, estamos perdidos. Daqui a pouco a gente volta.